Boa noite, né, a todas, a todos. Vamos dar início, então, aí à nossa grande conversa de hoje, né? E eu vou chamar aqui para nos acompanhar a professora doutora Mirte Tânia Souza Cruz, que é a nossa diretora adjunta da FE. Eu atualmente estou respondendo pela diretoria. A professora Mirte também já, daqui a um mês, está assumindo a pró-reitoria de Relações... Cultura e Relações Comunitárias. Cultura e Relações Comunitárias, né? Aliás, também estamos com a presença do professor Flávio Saraiva, que também vai estar assumindo a pró-reitoria de graduação, né? Então, estão nos prestigiando e a gente agradece muito a presença. Vou convidar a professora Fabiana Lopes da Silva, que é a coordenadora do curso de Ciências Atuariais, responsável por boa parte da revolução que a gente pretende fazer. Queria chamar, a gente está com muita cadeira aqui, vamos chamar mais cadeiras? Temos mais cadeiras ali. Vamos pegar. Mais duas. Mais uma. Pede Uma e outra, isso. Falta mais uma ainda. Rodolfo, precisamos da sua cadeira. Outro lugar. Nosso querido atuário Daniel Conde já pode ficar aqui também, por favor. É o nosso vice-presidente do IVA. Vamos chamar também a atuária Daniela Cedel, que acabou de me presentear aqui com uma joia, da qual ela vai falar, Mulheres na Atuária. E eu queria convidar também o atuário Gustavo Genovese, que foi aluno da minha primeira turma da PUC. Tinha cabelo crespo, nós dois temos cabelos crespos, né? Exatamente. Combinávamos bastante. Quando eu falar, mas ainda combinamos. quando eu falo, eu tenho provas de que os topetes... É verdade, eu sou testemunha. E Gustavo, recentemente, foi também premiado, né, pelo Instituto Brasileiro de Atuária, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria, então, agradecer muito a presença de vocês. Não, está ligado, é só se aproximar. Na verdade, é um motivo assim, não só de alegria, Agora mas de desligou, muita hein? comoção. Desligou. Agora. Motivo também de muita comoção. Estar revendo vocês, inclusive turmas de diferentes gerações, né? De diferentes momentos da nossa história de vida. Então, realmente, eu acho esse momento assim, um momento muito mágico. E reuni-los aqui, a gente está até chamando de reencontro, né? E por uma função, por um motivo que eu acho extremamente importante. Nós estamos num momento de transformação no mundo, e de transformação nas profissões em geral, né? Então, a profissão de atuário, né? Cada um de vocês, muito mais do que eu, inclusive, sabe, vamos dizer, os caminhos, né? Os rumos que, ao longo do tempo, as transformações vêm ocorrendo e vêm modificando a profissão de atuário, né? Então, achamos importante que a gente adeque o nosso curso à realidade, né? Para que a gente consiga sempre manter essa boa relação entre academia e mercado. O curso de Ciências Atuariais é um curso que não tem razão de ser se ele não for voltado ao mercado, né? Prova é que temos aqui os profissionais top de linha do mercado atuarial brasileiro, e não vou exagerar se disser, inclusive, internacional, né? Então, realmente, a presença de vocês vai ser muito importante para nós hoje. A gente ficou 2 anos sem oferecer inscrições para o vestibular, porque a gente quis fechar um ciclo, né? Fechar um ciclo e pretendemos abrir, né, agora, no ano de 2025, um novo ciclo, né? E, para isso, então, a gente quer muito ouvi-los. Bom, eu queria passar, então, a palavra para a professora Mirte.
por gentileza, Mirti. Boa noite a todas e todos. Cumprimento a cada um de vocês aqui presente. Esse é um momento muito importante para a gente, aqui na FEA PUC São Paulo, e também para a profissão em si. Eu sou de outra área, eu sou psicóloga de formação, mas me descobri uma apaixonada pelas ciências atuariais. E as responsáveis são essas duas mulheres incríveis, mulheres que lutam dia e noite em prol dessa profissão. E isso me inspira a lutar também por essa profissão, que é uma profissão valorizadíssima e pouco conhecida pelas gerações jovens. Se você perguntar para um jovem de 16, 17 anos se ele gostaria de ser um atuário, uma atuária, certamente ele perguntará: o que é isso? O que faz? Então, isso me preocupa muito na medida em que há um trabalho de bastidor a ser feito nas novas gerações. Há um trabalho de base para construir, primeiro, um conhecimento a respeito da profissão em si, que é uma das profissões mais promissoras que existe hoje no mercado. Vocês sabem, não vou falar de dinheiro aqui, vocês sabem onde mora o dinheiro, eu não, minha profissão é uma profissão que não dá grana. E, portanto, vou dizer uma coisa para vocês, eu me orgulho dessa profissão e me sinto muito impelida a trabalhar para a divulgação dessa profissão. Recentemente, nós gravamos um vídeo no TikTok, que é uma coisa tão assim, absurda, mas a gente precisa fazer isso. Vamos para colégios, precisamos ir nas escolas, sim, falar da profissão, apresentar a profissão como se fosse uma pessoa, um jovem, alguém que está ali começando do zero. Então, esse trabalho elementar, básico, precisa ser feito. E as entidades que estão aqui representadas de algum modo sabem disso, a necessidade desse trabalho. E também, por fim, eu gostaria de conclamar aí a importância das mulheres, da liderança feminina nessa área. E como as mulheres estão edificando bons alicerces para o futuro dessa profissão. Então, isso me orgulha muito. Onde tem uma mulher trabalhando, eu estou lá, de algum modo, muito inspirada em estar com ela e dar as mãos para ela. Então, hoje, eu me sinto de fora da profissão por não ter a formação, mas também muito simpatizante e com muita vontade de abraçar essa profissão e de divulgar mesmo junto aos diferentes setores, especialmente a juventude. Então, contem comigo, sejam bem-vindos e bem-vindas todo mundo aqui. Muito obrigada. Obrigada, Mirti. Pegando a palavra, a Mirti já falou no empoderamento feminino, eu queria convidar a Daniela para fazer a sua fala. Boa noite a todas e todos. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês e também trazendo aqui esse importante acontecimento que tivemos recentemente, que foi o lançamento do livro Mulheres na Atuária. Voltar aqui, acho que escrever esse livro, a edição é Poder de uma História, então, voltar lá no ano 2000, antes disso, na minha origem, o que me fez chegar até aqui, até o curso de Ciências Atuariais, que, por conta dele, também me deu a chance de escrever um livro e deixar esse legado, sobre os desafios, sobre a importância da carreira, é realmente muito gratificante. Foi muito bom voltar aqui nessa casa. Eu coloquei no livro lá que a faculdade é a nossa primeira grande escola, depois a gente vai lá para a prática, e é uma profissão, de fato, muito promissora. Há 20 anos atrás, eu recebi essa informação valiosa, Daniela, Ciências Atuariais promete. A minha pergunta, que todo mundo já ouviu, foi ciências o quê? Então, eu fui lá pesquisar a que se referia Ciências Atuariais, e eu não podia ter feito uma escolha melhor, de fato, porque a gente vê, ao longo dos anos, essa profissão continua sendo promissora,
é difícil a gente encontrar profissionais, a gente está ali no mercado de trabalho, num cargo de liderança, procurando. É difícil ainda hoje, né, tanto tempo depois, a gente encontrar profissionais. Então, eu concordo, faz todo sentido a gente disseminar ali essa nossa profissão tão bonita, que tem por trás ali a proteção social, o cuidar do outro, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de seguros. E é isso. E obrigada, Beth, e a todos pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, Daniel. Bom, agora eu queria ouvir o Daniel, né? O Daniel Conde, o vice-presidente do IBA. Oi, estão me ouvindo? Boa noite. Gostaria de agradecer a Beth novamente pelo convite. Só uma correção, ainda não sou o vice-presidente. O ano que vem a gente toma posse. Eu sou diretor de Previdência. Então, conhecendo ali o IBA, o Estatuto, respeitando... Então, estou como diretor de Previdência, mas sim, já fui eleito. E aí, hoje o vice-presidente é o Giancarlo. E o ano que vem a gente estará junto aí na presidência. Mas não preparei nada, né? Conversando com a Beth, ela fez o convite, também fico muito honrado aqui pelo convite. E que essa instituição ela não pode morrer, terminar, né? Porque minha família começou aqui na universidade, né? Hoje, o meu pai, o Newton, a gente tem o que tem, enfim, foi através dessa instituição. Então, uma instituição de nome, de renome no mercado. Eu fiquei muito triste quando a Beth contou que havia 2 anos que não tinha aluno, não conseguiu abrir um vestibular. Isso me preocupou, porque, de fato, a PUC ela é forte não só em atuariais, mas em outras áreas, e é uma faculdade de renome. Então, hoje, no escritório, a gente dá a oportunidade de profissionais de outras universidades. E na PUC a gente não vinha mais, né? Pessoas... E aí que eu fiquei sabendo pela Beth que não tinha essa abertura desse vestibular. Então, eu dou parabéns por reformularem o curso. Eu acho que é importante. Há um avanço na profissão, a gente tem que reconhecer isso. Então, se for um método remoto, que seja remoto, né? Eu acho que isso tudo traz para o mercado, de novo, a faculdade no holofote. Eu acho que na semana passada, salvo engano, a PUC saiu nos jornais como uma faculdade de referência, uma faculdade privada, e aí a gente coloca de novo a instituição forte. E aí eu coloco a Beth, a professora Beth, ela foi muito feliz ali, e falando que estão os melhores do mercado. Eu coloco eles aqui com os melhores, né? O melhor é o Anderson, né, que eu tenho orgulho, estudei com ele. Hoje é sócio da UI, eu tenho orgulho disso, né? Então, você vê que não é PUCiano, né? Formou aqui na PUC. Daniela, sócio da KPMG, formou aqui. Esse cara aqui, ó, é fera, né? Formou aqui. Então, eu fico muito feliz. Conversei com o Rodolfo ali, né? O Rodolfo é mestre. Tá ali, ele falou assim, Daniel, eu terminei a faculdade em 2021, ou 2019, salvo engano. Eu falei, quanto? Quando foi? 19, né? Eu não sabia o que fazer, eu fui estudar, eu acho que eu quis fazer mestrado. Eu falei, cara, excelente, porque hoje, quando eu me formei, eu busquei fazer um mestrado. E não existia um mestrado, principalmente aqui no Brasil. Então, eu sei que tinha no Rio de Janeiro, eu busquei um mestrado lá, e não tinha quórum para isso. E ele falou, Daniel, eu fiz o mestrado, não sei se eu fiz uma boa escolha. Eu falei, você só fez uma boa escolha, né? Porque aí ele falou, depois eu saí daqui, a Johnson me quis. Eu falei, a Johnson não quis, eu também te queria. O Anderson também queria ele. A Daniele também queria. Então, hoje, o mercado tem uma escassez dos atuários. Então, ainda, eu garanto para vocês que hoje não existe falta de mão de obra na nossa área. Qualquer profissão tem os altos e baixos, mas em ciências atuariais eu não vejo isso. E está aqui pessoas do meu lado que convivem com atuários, né, e sabem o que eu estou dizendo. E, de novo, a PUC é uma excelente instituição, né? Então, parabenizo a Beth, vocês por reformularem o curso. Fabiana, fiquei feliz de saber que você é coordenadora. Excelente, o curso está em boas mãos, né? Então, eu não preparei nada, eu só queria agradecer de novo então, o convite da professora Beth. E muito bom rever os amigos, todos vocês aí.
Obrigado. Daniel, obrigada pelas palavras. Você tocou, inclusive, numa questão importante aqui, que é essa continuidade, né, através do mestrado. Inclusive, a gente está com 3 mestres aqui, o Marcos Falcão, né, o Leandro Poli, foi me orientando, inclusive, e o Rodolfo Cavalcante, né, atuários que depois cursaram aqui o mestrado profissional em contabilidade e finanças, né? Então, também, esse é um convite que eu faço a vocês, né? O mestrado profissional tem realmente assim, um viés bastante importante relacionado ao mercado. E a gente procura, inclusive, ter horários bem flexíveis, porque a ideia é realmente, a gente sabe que vai estar dando um curso para executivos, não é? E que não são exatamente aquelas pessoas que vão viver em função de um curso de mestrado, né? Então, é uma dica que fica. Hoje foi o último dia de inscrição para o mestrado. Eu acho que sim. Acho que sim. Pode ser que prorrogue. Então, fica aí também uma dica, tá? Que, com certeza, cada um de vocês enriqueceria muito também o nosso programa de mestrado. Por favor, então, eu queria ouvir o nosso querido Gustavo. Bom, primeiro, boa noite de novo para todo mundo. Agradecer, professora, muito obrigado pela lembrança. É uma alegria imensa estar aqui. É uma emoção muito grande. Eu, particularmente, tenho vínculos emocionais muito grandes com essa casa. Enfim, é uma história de vida. Então, a iniciativa de aproximar as diversas gerações que por aqui passaram, eu acho uma iniciativa incrível. Sou muito agradecido. Mais uma vez, cumprimentar toda a mesa, né? As demais professoras. Dani, parabéns pela coautoria do livro. Acho que, para quem talvez não tenha tido a oportunidade de ter os detalhes, né, o livro Mulheres na Atuária, acho que foi uma iniciativa pioneira e uma bela de uma iniciativa do IBA. Então, Daniel, ainda como diretor de Previdência e futuro vice-presidente do IBA, a quem eu parabenizo pela iniciativa. E, assim como o Daniel, eu também não preparei nenhuma fala, mas vai de improviso mesmo. Quando a professora comentou, né, a questão da homenagem que eu acabei recebendo do IBA, e aí eu faço questão de ser o mais impessoal possível, mas comento pela iniciativa do IBA. E eu acho que isso foi o reflexo de um trabalho conjunto de uma série de profissionais, e muitos deles saídos daqui, e muito eu não sei se todos conhecem, o IBA tem uma iniciativa chamada Comitê de Pronunciamentos Atuariais. Então, poxa, tem um tema que SUSEP, Previc, a ANS, enfim, via de regra, os reguladores da onde predominantemente a gente atua colocam alguma regulamentação ou tem algum assunto que a comunidade queira discutir e não tem material. Então, junta-se um grupo de voluntários lá, fica garimpando na pedra e, poxa, o que é a melhor prática sobre aquele assunto, né? Então, tem várias cabeças ali pensando, aquele grupo consolida um material, sobe para uma instância maior no IBA para aprovação, e o IBA divulga aquele documento como sendo uma referência técnica para que a comunidade tenha algum tipo de embasamento. Então, na época que eu estava aqui, turma de 97, acho que a gente tinha de biografia, o Falcão pode me corrigir, acho que só o livro do professor Villanova, o Leandrão também, acho que... E o Falcão, eu não sei, mas o Leandro com certeza vai lembrar dos trabalhos de conclusão de curso do professor Stefanos.
Então, mal comparando, e com todo o respeito e com toda a vênia, professor Stefanos, a evolução do... O CPA é a evolução do trabalho de conclusão de curso, de conclusão de matéria do professor Stefanos. Né? Então, enfim... Tinha apresentação, exatamente. E aí, aquele tremor, né? Vou falar o quê? Como é que eu vou falar? Então, acho que, brincadeiras à parte, é muito bacana ver a evolução que a nossa comunidade proporcionou para gerações que vieram na sequência, e esse trabalho é contínuo. Então, quando a professora comenta, ou me comentou, dessa iniciativa de reformular a grade, trazendo o curso para alguma coisa mais próximo do dia a dia da profissão, eu vejo com muito bons olhos. Né? E aqui a gente tem, acho que de largada, essa figura dos CPAs, né? Essa iniciativa do IBA de proporcionar alguma referência, algum conhecimento. Né? Então, aproximar essa casa de elementos práticos como esse, eu acho que é de grande valia para quem vier a ingressar. Né? Eu acho também que a manutenção desse tipo de fórum nos proporciona essa troca. É uma alegria imensa para mim ver rostos novos, muitos que eu não conheço, e uma alegria maior ainda ver pessoas com quem eu partilhei a jornada aqui, Leandro, amigos de profissão, de várias jornadas aí nas lides atuariais, e uma pessoa que para mim é uma referência, que é o Falcão. E aí, Falcão, acho que acho que foi na semana atuarial do ano passado, o Falcão comentou do mestrado, né? E deu aquela provocada, aquilo não sai da minha cabeça, enfim, né? E aí, só um detalhe, né? Na época, só tinha aqui, né? Só tinha o curso da PUC na época que a gente entrou. E, poxa, quero alguma especialização, ou você vai para fora, né? Ou você vai tentar alguma outra cadeira, e aí a mais próxima era estatística. Né? E aí eu lembro que, na época, a Porto Seguro montou um programa em company de especialização em estatística, e aquilo era um conjunto de pessoas que queria estudar, e aquilo serviu como um preparatório para uma prova do SOA. Então, era aquilo que tinha na época. E quando a gente vê, poxa, um mestrado aqui, poxa, o mestrado de pé e não ter a graduação, era uma dor no coração isso. Né? Então, eu acho que é dever nosso, né, contribuir com isso. É uma maneira da gente retribuir pelo muito que essa casa nos proporcionou. Né? Então, sem maiores delongas, eu acho que, por parte introdutória, é isso, e expressar a minha admiração, o meu respeito pela iniciativa e de novo, né, expressar o vínculo emocional que eu tenho com essa casa. Então, parabéns e muito obrigado. Então, nós que agradecemos, né? E agora eu gostaria de pedir para a Fabiana fazer, então, a exposição, né, do nosso novo curso, vamos chamar de novo assim, né? Curso que está, vamos dizer, renascendo, na verdade. E depois queremos ouvi-los, né? Essa é a parte extremamente importante para nós. Acho que nós vamos sair para você ficar mais à vontade. Todo mundo vai sair. Pode ficar sozinha, velho. Brincadeira, depois todo mundo retorna. Então vamos lá. Vai estar
até de pé, né? Apesar que não dá por causa do microfone. Bom, então, boa noite a todos. Também queria agradecer aqui os colegas de profissão, né? A professora Beth, também como a nossa diretora, a professora Mirte, também nossa diretora adjunta. Agradecer primeiramente a todos vocês que são profissionais, né? Também o pessoal que está para se formar aqui no curso, e vocês profissionais de mercado formado ou não aqui pela PUC. Acho que todo mundo tem um carinho pela profissão de atuário, os atuários, as atuárias. Tá? Então, acho que para a gente aqui é uma grande honra tê-los aqui. A gente sabe que o mercado atuarial ele é pequeno, né? Então tem uma concentração significativa aqui em plena segunda-feira, num dia meio que foi chuvoso. Então, a gente só tem a agradecer aqui o fato de vocês virem aqui prestigiar. E a ideia também, principalmente, a gente chamou vocês para contribuírem aqui com essas discussões e essa reformulação que a gente fez aqui do curso, tentando fazer essa aproximação mais com o mercado, né? Acho que essa academia, universidade, mercado é fundamental aí para a gente sempre estar buscando formar o nosso profissional, sempre com competências e habilidades que aí estejam mais próximas das necessidades aí quando a gente olha no dia a dia do profissional de atuária. Então, pensando aí nesses desafios, e até depois para a gente mostrar um pouquinho qual que é a ideia da reformulação do curso que a gente está fazendo essa proposição, e também a gente vai querer ouvi-los, né? Vocês que têm as demandas lá qual que é essa necessidade, né? A gente até em discussões aqui internas, quando a gente olha os principais desafios aí da nossa profissão aí de atuário, né? Quando a gente olha, bom, primeiro aspecto, mudanças regulatórias, né? Então, sempre de maneira constante, tem alguma mudança normativa, né, que faz com que a nossa profissão, por um lado, a gente surge bastante trabalho, mas emerge também aí mais ainda a importância do profissional de atuária, né? Então, alguns exemplos, né, não são apenas esses, mas a gente passou por um processo recente de FRS 17, né? Então ficou mais em voga ainda a profissão de atuário, né? A partir de uma norma contábil que exige aí de maneira significativa aqui do profissional aqui de ciências atuariais. Passamos por um processo de solvência nos últimos anos, né, que foi de maneira gradativa, e agora, especificamente, a discussão sobre o Orça, e aí com os prazos de implementação, de novo, essa questão de ter gestão de riscos, autoavaliação de processos de risco, novamente aí chamando em voga a profissão aí de atuário e a importância, e também as discussões internas, que, é claro, são temas, quando a gente olha a questão de risco, solvência, envolve diversas áreas dentro da empresa. Tá? Mas, mais uma vez, em destaque a profissão ali de atuário. Quando a gente olha a questão de fraudes, né, as pessoas são criativas. Né? Quando a gente fala de fraude no dia a dia, sempre acaba tendo aí uma situação que acaba impactando de maneira significativa as empresas, aí, de maneira geral, né, seguros, previdência, saúde suplementar. Então, quando a gente tem essa questão de ter fraudes, isso tem aumento de custo, isso impacta o processo de precificação, impacta a rentabilidade de negócio. E quando a gente está falando dessa ideia de fraude, né, então isso envolve gestão de riscos, que é extremamente fundamental, processo de precificação, mudança de processos. Tá? E é lógico que por trás tem dados. Né? Então, de maneira geral, vocês vão perceber que a gente vai chegar numa discussão do que permeia aí todas essas necessidades e aprofundamento aqui desse profissional, tem a questão de dados envolvida, que isso já sempre teve no core do curso de atuária, mais ainda hoje, quando a gente está falando desse mundo digital. Tá? Quando a gente olha também, aqui o terceiro tópico, aumento de concorrência. Então, cada vez mais a gente tem aí, quer dizer, nesse mundo digital, o consumidor está cada vez mais buscando produtos personalizados, coberturas também personalizadas. Quer dizer, a gente tem esse processo de concorrência. É fácil comparar hoje produtos nesse processo digital, então eu consigo comparar coberturas de maneira rápida. E, lógico, as pessoas elas querem produtos de qualidade, personalizados, flexíveis, de maneira geral. E aí, nessa ideia, eu tenho que, pensando na ótica da empresa, aí do profissional de atuária, que faz parte lá também nessa parte de análise de dados, né, tem que ser assertivo em relação à oferta de produtos e serviços que sejam personalizados, porque aquele cliente ele demanda esse tipo de produto hoje. Então, é fundamental a gente desenhar produtos que sejam mais característicos aos possíveis
públicos que aquela empresa pode atuar, e ele vai atuar com uma maior assertividade e melhorando ali a rentabilidade de negócio. Então, a gente está no mundo que a gente olha para cliente. Isso é fato, para qualquer situação, né? Seguros, previdência, atuária, a gente tem lá o foco no cliente, ainda mais com a demanda e a concorrência que, de maneira geral, a gente tem no mercado. Tá? Quando a gente vai para, pegando aqui um outro pilar, aqui, o impacto da transformação digital, né? A tecnologia. Então, a gente passou por um processo de pandemia. E, querendo ou não, houve uma mudança geral em qualquer tipo de empresa. Não apenas quando as nossas vai estar na maior parte do dia a dia nosso. Esse processo de transformação fez com que as empresas mudassem processos, elas têm que se tornar mais ágeis nas resoluções aí de problemas. Essa agilidade também, quando a gente olha, quer dizer, fazer uma gestão mais eficiente para a melhoria ali do seu processo de tomada de decisão. E quando a gente pensa no foco do cliente, na mesma ideia, esse processo de transformação digital, comparação de produtos, eu tenho que oferecer, novamente, produtos de maneira mais assertiva. E, é claro, e até o processo que eu vou fazer a oferta desse produto, dados sempre foi ouro, né? Então, trabalhar com dados mais ainda. Se a gente conseguir, por meio de dados, otimizar esse processo aí de uma personalização, de uma oferta de um produto ali específico para um cliente, é melhor ainda, né? Então, isso... E se a gente olhar todos esses assuntos, de maneira geral, a gente permeia a informação de trabalhar a necessidade de trabalhar com dados. E dentro desses desafios, que existem inúmeros outros, com certeza vocês vão poder depois até comentar outros desafios que vocês observam no dia a dia, cada um aí na sua área de atuação, que demanda aí certas expertises do profissional, tá? Que muitas vezes a gente sempre, é lógico, quando a gente pega a universidade, né, o curso, uma graduação, ela vai dar a base técnica, né? Mas se essa base técnica puder também ser trabalhada de uma maneira mais próxima com o que o mercado ele está exigindo, melhor ainda, né? Será que a gente, ao mudar uma metodologia, isso não pode trazer mais proximidade? E a ideia é que depois eu já convidar vocês, na verdade, para ajudar a gente aqui, não só, acho que, o nosso curso, né, mas, de maneira geral, essa proximidade da academia, né? Aí, em função desses desafios, a gente acabou, nessa reformulação que a gente está fazendo aqui do nosso curso de Ciências Atuariais, e aí pensando nessa adaptação a essas novas tendências de mercado, basicamente foram 3 pilares que a gente acabou percebendo aqui nas discussões, né, que a gente teve aqui internamente, né, Beth? Várias discussões aí. Basicamente, os 3 pilares que a gente está fazendo nessa reformulação do curso. Bom, primeiro, fazer uma metodologia ativa. Então, a gente vai trabalhar uma disciplina integrada via projeto. Então, vai ser uma metodologia ativa que a gente vai colocar a ideia do aluno, e eu vou até explicar um pouquinho qual que é essa ideia. Existem várias metodologias. A gente vai fazer assim, dentre aquelas metodologias, fazer trabalhar em projeto. Então, vai ter um projeto integrado em cada semestre, que vai ser interdisciplinar, que ele vai juntar conceitos de outras disciplinas. A ideia é que vou dar uma visão geral aí dessa grade que a gente está fazendo essa proposição aí para o próximo ano. A gente passou por um processo de transformação digital. Muitas pessoas trabalham na nossa área de maneira remota, né? Então, o trabalho hoje acaba sendo híbrido, né? Então, muitos acabam, de certa forma, aí, 2, 3 dias na empresa, 4 dias, às vezes está indo por uma tendência meio presencial, mas tem ainda aí muitas entidades pensando aqui no nosso público. Então, um dos itens foi... O nosso curso ele é um curso de modalidade presencial. Tá? Então, ele continua sendo um curso de modalidade presencial, mas a ideia é que a gente vai colocar lá 1 noite a 2 noites de maneira remota. A aula vai acontecer ao vivo, normalmente, mas tem aquela flexibilidade do aluno poder estar na sua casa, né? Então, imagina, né? Aí, porque hoje também cria um dilema assim, poxa, o curso tem 5 noites, né? Então, 5 noites presenciais, mas ele faz 2 noites remotas, aí ele está em casa, ele já fica tal. Então, assim, a ideia que a gente colocou lá uma parte da grade, aí 1, 2 noites, dependendo do semestre, de ser de maneira remota, né? Então, vai ser mediado por tecnologia digital. A aula vai acontecer normalmente.
só que ela simplesmente vai ser feita a transmissão e aí o aluno vai poder fazer o acompanhamento e os outros dias de maneira presencial normal. Tá? Essa ideia do projeto integrado, né, que eu vou comentar ali na frente com um pouco mais de detalhe, e também alterações em termos de disciplinas. Então, a gente incluiu novas disciplinas no curso, pensando aí nessas necessidades que a gente percebe que, muitas vezes, o profissional, quando ele acaba de sair da faculdade, então, a ideia é que a gente fez a adaptação de disciplinas, né, inclusão, aí pensando, disciplinas de programação, vai ter disciplinas de Python lá desde o começo do curso, pensando em disciplinas de ciência de dados, processos estocásticos, até gestão de carreiras e soft skills, que isso é um ponto importante quando a gente pensa nessas habilidades aí do profissional quando ele acaba saindo do mercado. E a ideia é que eu vou mostrar aqui alguns itens aqui para vocês. Então, essa ideia da metodologia que a gente adotou aqui foi a metodologia baseada em projetos. Tá? Então, é uma metodologia que é uma metodologia ativa. A ideia é que todo semestre vai ter uma disciplina que a gente elegeu, que vai ser essa disciplina de projeto. Tá? Então, a gente não seguiu, vai ser todas de programação, todas de estatística ou todas de atuação. Não, a gente foi elencando disciplinas que a gente achava interessante, que poderia ter essa abordagem de projeto. Tá? E depois eu vou mostrar semestre a semestre qual foi essa disciplina que a gente elegeu. E essa disciplina, o aluno ele vai trabalhar, então é uma disciplina no semestre, tá? Que tem conteúdo programático, só que a ideia é que o projeto ele vai fazer esse alinhamento entre teoria e prática. Metodologia de projeto já existe há muito tempo, né? Só que a gente está querendo trazer essa abordagem, que é uma metodologia ativa, onde o aluno, quando ele observa que ele vai ter uma problemática uma problemática real do dia a dia do mercado, que ele vai ter que desenvolver, e ele vai ter um projeto que ele vai trabalhar etapa a etapa, de maneira prática. Vai buscar dados, vai trabalhar uma planilha, vai construir um relatório, vai fazer um seguro novo que não existe, vai fazer toda essa etapa para chegar no final, ele ter um entregável, porque a ideia do projeto, ele vai construir um projeto, ele tem um fim, aquele projeto. E esse projeto, a partir do momento que você coloca uma problemática que ela é real, do dia a dia das empresas, fica mais fácil fazer essa articulação entre teoria e prática. Ele consegue ver a aplicabilidade de conteúdo programático. Tá? Não que os conteúdos não sejam, assim, que vão ser utilizados na prática, mas quando ele vê, ele fica mais instigado a um maior engajamento, desenvolvimento de pensamento crítico, né? Porque ele tem que pensar como é que ele vai achar uma solução ali para aquele problema que vai ser colocado ali ao longo que vai ser colocado na disciplina. Tem o protagonismo do aluno, ele vai trabalhar em equipe, então desenvolve ali a questão dele fazer uma aplicação em grupo, então ele vai ter as discussões para a resolução de algum problema, e a ideia é que a gente vai tentar trazer problemas reais, né? Bom, problema na vida real está cheio, né? Problema não vai faltar, né? Para discutir ali em sala de aula. E ele tem que buscar ali uma resolução ali ao longo do semestre. Então, isso, de certa forma, cria engajamento, ele consegue ver essa contextualização prática daquele conteúdo programático. O projeto ele tem conteúdo, ele vai ser uma disciplina, mas ele vai trabalhar um projeto. E essa disciplina vai pegar também conteúdos do que eles estão trabalhando ali durante o semestre, porque ele é interdisciplinar. Tá? Então, a ideia é essa. Quando a gente olha, assim, aí só fiz alguns destaques, a grade que a gente está propondo aí já para o próximo semestre, pensando aí nesses desafios. Então, a ideia... Então, é claro, né? Então, eu quebrei aqui o semestre, eu fiz aqui alguns destaques. Claro, vai ter disciplina de cálculo, né, no primeiro semestre. Nós aí não tem a questão... tem seguro de pessoas, né? Introdução ao pensamento teológico, aqui, por exemplo, aqui na nossa casa. Mas, por exemplo, tem uma disciplina de empreendedorismo. Então, empreendedorismo e inovação, o aluno já entra... É claro, a gente sabe que muitos profissionais que fazem o curso de atuário já são profissionais formados. Tá? Mas essa ideia, esse olhar para a inovação, isso está em muitos profissionais. Né? Então, tanto para o nosso aluno, vamos pensar o aluno de primeira graduação, né? Então, pensando aqui na grade completa. Então, essa discussão de empreendedorismo está muito em voga. Então, estabelecer, assim, trabalhar esses conceitos de empreendedorismo, discutir inovação desde o primeiro semestre, é o que a gente está trazendo assim, já como um ponto inicial aqui do nosso curso. E é claro, por exemplo, vai ter uma disciplina lá de seguro de pessoas, isso já trazer essa discussão, não só apenas da questão de ter essa base técnica,
que não é aquele segundo plano, isso é o primeiro plano, né? Então vai ter disciplinas core, né? Estatística, matemática, bastante disciplinas de cálculo, e fora as disciplinas atuariais, né? Mas a ideia, por exemplo, já ter um contato lá sobre seguro de pessoas, vai ter uma disciplina que vai trabalhar seguro de pessoas, e aí no primeiro semestre tem já o primeiro projeto integrador. E a ideia do primeiro projeto integrado vai ser tecnologia de informação. A gente olhar as oportunidades no mercado de ferramentas tecnológicas, por exemplo, de utilização, por exemplo, de inteligência artificial para resolução de problemas. Já começar desde o primeiro semestre já com o aluno já vendo essas ferramentas. No segundo semestre, também, continua disciplinas de cálculo, porque é base, isso é importante, não tenho nem dúvida. Disciplinas de contabilidade, aí já também vai numa discussão de seguros do patrimônio, e o projeto integrado para o segundo semestre, indo nessa linha também de recursos tecnológicos, mas a ideia é trabalhar ciência de dados e inteligência artificial. Aí, ou seja, buscando aí oportunidades, desenvolvendo aqui, e a ideia do projeto, ele vai ter uma problemática que o aluno vai trabalhar, e essas disciplinas têm conteúdo programático, então vai trabalhar as bases da ciência, falar um pouco de ciência, trabalhar com dados, ética de dados, falar sobre inteligência artificial. Tá? Então, tem conteúdo, não é só a questão do projeto, mas a questão da aplicabilidade. E já começa as disciplinas de programação. Então, vai ter já a lógica de programação, a ideia é que a gente vai ter os cursos de Python, né? Vão ser várias disciplinas que a gente acabou colocando de programação. Então, já começa aqui já a introdução de lógica de programação no segundo semestre. Aí, para o terceiro semestre, aí a gente foi mudando os projetos que a gente elegeu como projeto integrador. Aí, por exemplo, no terceiro semestre, ele vai ter lá a disciplina lá de programação para análise de dados, mas aí, como a gente já teve 2 disciplinas que já trabalhou essa ideia, a gente elegeu como um projeto integrado uma disciplina de estatística aplicada. Porque é da mesma ideia, ele vai conseguir trabalhar ali, por exemplo, estatística aplicada, vai começar lá com descritivas, distribuições de probabilidade, ele já vai ter tido a disciplina de contabilidade financeira, ele vai estar tendo matemática financeira, disciplinas de economia também, microeconomia, macroeconomia. A gente frisou bem aqui nesse curso, tá? Que é bem importante fazer essas ligações, assim, a gente acaba utilizando muito essa parte de cenários econômicos. Então, a ideia é que, no terceiro semestre, ele vai fazer essa aplicação. O projeto ele tem como conteúdo norteador a questão lá de estatística aplicada, mas, é claro, ele vai estar integrando ali conceitos que ele vai estar vendo lá em economia, ele teve ali na questão de matemática financeira, seguro-saúde, tá? A gente já colocou ali no terceiro semestre, tá? Pegar a base de dados e acabar fazendo as aplicações. Aí, no quarto semestre, a ideia é que a gente já elegeu ali um projeto aí de programação mais avançada, então já vai ser aí 3 semestres aí ele tendo aí de programação, além de ter as disciplinas de matemática atuarial, tem mais disciplina aqui de estatística inferencial, ele já entra numa contabilidade é mais de seguros e previdências, tem disciplina de macroeconomia, mas a ideia é que aqui a questão de manipulação de base de dados já fica aí de maneira mais avançada, já é como se fosse o terceiro passo aí, pensando na questão ali de programação. Aí, no quinto semestre, matemática atuarial continua, a gente deixou um pouco mais a questão da parte estatística, destacando um pouco mais aí modelos de regressão, finanças corporativas, e também a gente também achou importante, aí vai ter uma disciplina de gestão de carreiras e desenvolvimento de soft skills, que a gente sabe que isso é importante quando a gente olha no mercado de trabalho. Então, vai ter uma disciplina aí que a gente colocou lá no quinto semestre. E o projeto integrado do quinto semestre, a ideia é que vai ser processos estocásticos. Então, trabalhar simulação, cadeias de Markov, a ideia é trabalhar um pouco aí essa temática dentro desse quinto semestre. Aí, no sexto semestre, né? Então, tem disciplinas também que a gente colocou aí mais na área de previdência, né? A gente tentou mesclar um pouco, falando um pouco de seguro-saúde, seguros pensando patrimonial, pessoas, previdência, a gente foi tentando fazer isso ao longo do curso. O projeto integrado do sexto semestre seria algo mais... Elegemos aqui para essa matéria, que a gente viu que tinha mais interconexão com o que estariam vendo ali no sexto semestre. A parte de modelagem multivariada, então, desde análise de cluster, aí vai continuar também um pouco lá de regressão, análise fatorial, análise de correspondência, entre outras técnicas que a gente colocou para trabalhar ali dados que ele vai acabar tendo ali, por exemplo, no sexto semestre.
E um outro tópico também que é emergente é trabalhar temáticas ESG. Então, como é algo bastante que é discutido, isso permeia ali, é um aspecto multidisciplinar, então a gente também colocou aqui uma disciplina de ESG, que isso daí vai ser lá no 6º semestre. No 7º semestre, bom, puxando o gancho do que a gente viu lá no começo, as discussões, quando a gente fala de gestão de riscos, a gente elegeu aqui uma disciplina de gestão de risco atuarial para trabalhar o projeto integrador. Então, essa parte de indicadores de solvência, a construção de indicadores para acompanhamento de entidades. A gente vai trabalhar isso daqui lá no 7º semestre. E, é claro, continua tendo as disciplinas aí de matemática atuarial, né? Então, pensando aqui no conjunto. Trabalhar modelos de precificação, né? Teoria lá do risco, credibilidade, teoria da ruína. Para dar o gancho para o próximo semestre, o projeto integrador aí seria a precificação de contratos de seguro, né? Então, a ideia é que vai desenvolver lá um seguro que não existe. Aí o pessoal, do começo ao fim, né, trabalhando lá conceitos que já foram vistos no semestre anterior, e o que ele está vendo ali no semestre, né, desde a parte mais financeira, também trabalhando ali com modelos de série temporal, que também é relevante, e também práticas atuariais em planos de previdência. Tá? A gente acabou também colocando isso aqui no 8º semestre, aí ao longo do curso, tentando até... A gente colocou uma disciplina que vai falar um pouco de resseguro, deixando aí destacado, porque a gente sabe aí que é extremamente relevante esse mercado aí para o profissional de atuária. Tá? A gente também colocou aqui a questão de ter um trabalho de conclusão de curso aí como fechamento aqui do curso, né? Então, basicamente, assim, a gente tentou destacar assim, as disciplinas que a gente acabou mudando em função desses desafios aí que a gente acabou observando assim, nas conversas. E, dado isso, né, e até o convite aqui, porque para vocês estarem aqui com a gente hoje, vocês que são profissionais de mercado, principalmente fazer esse alinhamento aqui entre a universidade e o mercado. Então, quando a gente olha, a gente vai convidá-los, então esperem se vocês vão ser realmente convidados, para participar por meio de palestra, trazendo problemáticas que a gente vai trabalhar nas disciplinas com os alunos. Tá? Então, quando a gente chama os profissionais de mercado para estar aqui junto com os alunos, isso acontece assim, em diversos eventos. A ideia é que a gente vai trazer mais próximos em relação às disciplinas, principalmente a do projeto integrado. Porque a ideia é assim, a gente vai colocar sempre uma problemática que ele vai trabalhar ao longo do semestre. E a ideia do projeto, ele vai ter um entregável, né? Vai ter que ter uma solução para algum problema, que ele vai trabalhar, lógico, junto ali com o conhecimento, o conteúdo programático que tem ali em relação à disciplina. Então, essa aproximação entre a universidade e o mercado ela é fundamental. Primeiro, para a gente gerar profissionais, para sair profissionais que, com as competências e habilidades que o mercado está demandando naquele período, né, para não criar essa desconexão, né, entre o que a gente está aqui na academia versus o que é a necessidade é que o mercado ele observa, porque o mercado é dinâmico, tá? Então essas relações elas são dinâmicas. Então essa conexão entre teoria e prática para o aluno ele acaba enxergando ali uma maior aplicabilidade do que ele está vendo ali na academia. Também a questão de desenvolvimento de casos práticos, aí do que o mercado está demandando aí em relação às problemáticas, para os projetos integrados. E também essa promoção, a conexão ali entre universidade e mercado, isso facilita depois o network, né? Então, quando a gente pensa no estudante, a inserção dele no mercado de trabalho. Tá? Então, isso daqui vai ser fundamental. Então, a ideia é que vocês estão aqui hoje, então, a gente vai contar com vocês, todos vocês, a gente vai convidar para as palestras que a gente vai ter aqui aí no próximo ano, aí já iniciando aqui o curso, tá? Porque a gente percebe que isso é fundamental. E até para a gente desenvolver pesquisas, isso que o Gustavo acabou comentando, né? Que tem as comissões, essa questão de produzir material também, conteúdo técnico para nós que somos profissionais, né? A gente conhece os pronunciamentos, mas e também para a academia no fornecimento aqui de pesquisas, que seja algo que seja o mercado está demandando naquele momento, né? Então, fazer essa conexão, acho que vai ser fundamental. Então, já fica aqui o convite
Então, não se assustem se vocês receberem uma mensagem. Olha, então eu queria convidá-los aqui para fazer uma palestra, aqui para estar conosco aqui, para uma discussão, para uma temática aqui que a gente vai ter num determinado dia, tá? Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês, né, essa ideia nossa aqui de reformulação aqui do curso, agradecendo mais uma vez a gentileza de vocês estarem aqui conosco. A gente sabe que a demanda de vocês aí é extremamente significativa no dia a dia, né? Então, a gente sabe o esforço, o deslocamento para vir aqui discutir com a gente, né? E agora a gente quer obter aí de vocês as sugestões, comentários e já agradecendo já a colaboração antecipada em relação aqui à nossa reformulação, aí, a ideia do curso. Obrigada, pessoal. Era essa a exposição. Agora vamos ouvi-los, né? Claro. O pessoal não vai voltar. Estamos atentos aqui, exatamente, né? Então, acho que a Fabiana fez uma exposição, né, sintética, mas bem completa, não é? Das nossas intenções, o que a gente pretende e como pôr em prática, enfim, esse nosso projeto, né? Mas, como inclusive a Fabiana acabou de dizer, é muito importante para nós ouvi-los, né? Vocês estão no mercado, né? E a gente quer fazer um curso que realmente seja alguma coisa com um forte vínculo, né, entre a universidade e a vida profissional propriamente dita, né? Então, por favor, estamos aqui aguardando ansiosamente as sugestões de vocês. Não apenas sugestões, comentários, críticas, claro. Se quiser falar no microfone. Tem o microfone sem fio aí. Tem um aqui. Tem aqui. Opa. Que bom. Maravilha. Melhor. Aí é bom. Bom, dizer para todos aqui que é um grande desafio que elas estão enfrentando, eu acho ótimo, porque realmente precisa dessa inovação. Importante essa questão da tecnologia, que eu vejo hoje, né, no mercado uma falta muito grande de profissionais, ou pelo menos os alunos que a gente tem contato, tem uma certa dificuldade em manipular informações, sejam elas num simples Excel, ou num simples eu não diria, simples eu acho que todos os alunos aqui da PUC, pelo menos, tocam sossegado. A questão é um pouco mais avançada, já começa a ter um pouco de dificuldade, principalmente em relação à questão estatística, né? Então, acho que é importante essa integração, acho que faz muito bem. Acredito que existem aí várias outras oportunidades, como você citou, questões de novas informações, ou fazer esse projeto de coberturas que não existem. Eu diria mais, tá? Hoje mesmo tive um contato, né, com outros colegas, inclusive que estão vinculados, né, com o IBA, muito mais relacionados à questão de ética profissional, por uma questão de estarmos falando aí das futuras associações automotivas, que todos conhecem, né, não é segredo para ninguém. E essas associações, elas já estão buscando atuários no mercado. Eu acho que isso é importante, que todos saibam, porque isso vai trazer à tona um mercado muito, né, diferente em termos de cobertura, em termos de necessidades e em termos de desafios. Por quê? Não estamos mais falando seguro de automóvel tradicional, não estamos falando seguro intermitente, nada disso. As coberturas são outras, os critérios de indenização são outros, e tudo isso vai passar por uma adaptação. Então, acho que é importante, né, trazer essas novas coberturas, mas eu diria mais, tem novos mercados surgindo, né? Acho que isso é importante, começar essa exploração. Acredito que terão outras, né? Estou citando um caso, mas tem pelo menos uns 3 desafios aí que já estão lá com a gente, que é por aí, tá? São mercados novos mesmo, tá bom? E acho que é válido, acho que é muito importante isso. Parabéns pela iniciativa. Obrigada.
Obrigada. Não, perfeito aí pela colocação. Acho que, de fato, né? Então, a questão de cobertura é um dos itens lá que a gente... Mas não é só isso, com certeza, né? Perfeito. Obrigada pela colocação. Obrigada. Professora, aproveitando o gancho do Falcão, depois eu vou dar uma olhada na grade, enfim, com todo o cuidado, qualquer outra sugestão trago para vocês, mas batendo o olho eu vi que tem uma cadeira de direito empresarial. Sim. Salvo qualquer inobservância da minha parte, eu acho que essa questão do direito empresarial casa muito com a questão de direito do seguro. E aí, quando o Falcão traz que, poxa, tem outros horizontes surgindo e alguns deles ainda não tão regulados, como é que a gente lida com isso? E aí, em paralelo, a gente tem uma discussão hoje de um projeto de lei que está tramitando no Congresso, que deve mudar algumas regras importantes para as nossas áreas de atuação. E eu também fico muito feliz quando eu vejo o resseguro, né? Então, isso deve ter algum impacto no mercado de resseguro e no nosso também. Tem algumas coisas correlatas em relação à prática de seguro de danos e assim por diante, porque deve ter alguma intercorrência com prática de ressarcimento, prática de salvado e assim por diante. Mas quando eu vejo essas matérias correlatas na grade, o reforço da parte estatística, eu fico muito, muito feliz de observar. E aí acho que só o ponto adicional é, ainda que seja direito, mas está diretamente relacionado com a nossa prática cotidiana, né? Então, o direito do seguro acho bastante relevante. Obrigada. De fato, né, o projeto instituidor da Lei de Seguros, né, que está lá em tramitação, foi para a Câmara, voltou para o Senado. Esse projeto que, de fato, muda vários elementos, né, do contrato em relação a discussões de grandes riscos, foi muito discutido à época. A gente acabou, de certa forma, já tinha, né, no curso em si, já sempre teve disciplinas voltadas à parte de direito, mais especificamente também à legislação de seguros e previdência, mas, de fato, agora essa discussão que está nessa tramitação, dessa aprovação, desse marco, aí seria um marco no setor de seguros, né, que é o projeto de lei, o novo projeto de lei. Obrigada, Gustavo. Vai impactar. Com certeza. Perfeito. Obrigada, tá, Gustavo? É impressionante como ele fala tudo, né? Ele cobre tudo, não precisa falar mais nada aqui. Esse Gustavo é sensacional. Está ganhando de 1-0. Faltou falar isso. Bom, primeiro, parabenizar aí, Fabi, por assumir esse desafio, né? Parabéns pela coragem aí. É necessário ter pessoas de pulso firme aí. Tenho muito orgulho de ter estudado com você em algumas disciplinas, né? Há alguns anos aí, né? Há algum tempo. Contemporâneos, né? Muito bom te ver à frente desse projeto aí. Parabéns também, professora Beth, aí, pela liderança. Eu acho que a leitura de vocês está muito correta com relação aos drivers de mudança aí, né? Os pilares regulatórios, as novas demandas dos consumidores e o papel da tecnologia hoje que está permeando o nosso dia a dia, né? Acho que vocês foram muito felizes em olhar isso e conseguir construir uma grade que mescla, né? O tradicional, estava falando aqui o professor, algumas coisas não dá para abrir mão, né? Demografia, matemática atuarial, essas coisas não dá para abrir mão, mas precisa sim ter uma grade que mescla, né? O que a gente quer ver de inovação, né? Então, acho que essa ideia do projeto integrado é bem interessante, ainda mais com a participação de profissionais do mercado, junto com os docentes aí, né? Acho que vai funcionar bem. Eu acho que o que eu acho chave aqui é essa parte dos docentes. Não sei quais são os critérios de seleção, né? Acho que isso é muito importante. Pensando nessa renovação, também se vai ter alguma abertura para trazer ou os profissionais terem a chance de contribuir aqui também, né? Acho que isso é importante ser pensado. E o Gustavo usou
de toda a fala dele, mas um verbo importante foi retribuir, né? Eu acho que vocês podem contar, assim, com a retribuição. Eu tenho um carinho por essa casa também e eu quero retribuir de alguma maneira tudo que eu conquistei também na minha carreira para ajudar a próxima geração, né? Estamos muito, muito necessitados mesmo e de profissionais, e é um atuário diferente que vem daqui para frente. Então, precisa ter um curso realmente que tenha esse olhar para o que está acontecendo aí. A gente tem todo esse mercado de insurtechs, tem atuário já nesse setor, então, de alguma forma, também tem que procurar aproximar a academia desse mercado, das seguradoras que estão ali no sandbox. E, então, acho que isso pode agregar bastante para essa inovação. Tá? O que é chave aqui é atuar além do tradicional. A gente não está mais falando de risco de mortalidade apenas, é entender que vender esse curso é ir muito além disso, de seguros e previdência. O atuário atua com muitas outras coisas, né? Hoje a gente tem uma amiga que trabalhou comigo, hoje está no Serasa, analisando dados. Então, atuária. Então, o campo, as possibilidades são enormes. Então, a professora Mitch comentou, né, de estar mais próximo do colégio, para poder vender melhor o curso. Também a gente tem que se reeducar para saber vender também o curso de atuária, para despertar nos jovens, né, o interesse pelo curso. Não é aquela coisa abstrata, seguro, nem quero me aposentar. Pensa assim, falando de seguro, é uma coisa muito longe para eles. Mas se a gente trazer para uma realidade de, não, é análise de dados, é estatística, simulação, é impacto, pode despertar o interesse, né, para mais pessoas se interessarem pelo curso. Né? Porque hoje eu vejo pouco interesse. Né? O real é esse. Não é só a questão, o curso é pago. Não, é a questão também, o quanto a gente está conseguindo despertar o interesse. Né? Estamos presentes nas feiras de profissões, né, por exemplo. Então, aproveitar toda essa força da marca da PUC para liderar isso. Né? Então, só colocar aqui, estou muito feliz de estar aqui e quero contribuir mais, tá bom? Com essa inovação do curso aí. Parabéns. Obrigada. Com certeza você vai poder contribuir muito com isso. Obrigada. Tem interesse, a gente tem que fazer como se fosse um Shark Tank, assim, nesses projeto integrado aí. Vai ter um pitch ali e tal, vamos estar aqui. A nota depende aqui dos jurados. E quem se der bem, eu já quero o currículo, quero contratar. Entendeu? É isso. Não estou para brincar, não. Eu quero te dar emprego. É isso. Obrigada. É isso. Boa noite, né? Então, estava olhando aqui a matriz, né, curricular, é meio que obrigação aqui nossa, né? E aí vieram duas dúvidas que provavelmente deve estar esclarecido no PPC, mas como eu não li, eu já vou, né? Uma é a questão do TCC, né? Porque aparece ali a metodologia. Então vai ter uma orientação que eles vão receber e tal. Orientação. Eu fiquei um pouco preocupado com o aluno do 8º semestre. Vai ter muita coisa para fazer, mas enfim, né? A gente normalmente tem. E a atividade extensionista, que eu acredito que o projeto contempla, né? Queria só que vocês dessem só uma direção de como que está isso, como é que vocês imaginaram, né? Das duas coisas. A ideia é que tem o TCC no 8º semestre, a gente mudou para uma ideia de um artigo, né? Então, no lugar de ser uma monografia tradicional, imaginei isso, a gente mudou para um artigo que aplicado. Um pouco de uma tendência que Isso, está acontecendo. já mais direto, direcionado, né? Então, aquela ideia da monografia, que depois acaba tendo que, para transformar um artigo, é um outro trabalho, né, para fazer uma possível publicação, e a geração de conhecimento também faz parte. Quer dizer, estruturar... então, o TCC está num formato de artigo. Então, lá no 8º semestre, ele tem a metodologia no 7º semestre, e no 8º ele vai ter a orientação para fazer esse artigo. Tá aplicado. É individual que vocês pensaram? Individual. Individual. O TCC é individual. Os projetos, muitas vezes, vai ser trabalhado em grupo, né? Porque como vai ser mais amplo, vai ser mais em grupo, mas o TCC é individual. E a questão das atividades extensionistas, sim, está previsto uma carga em torno de 10%, né? Que é o que a gente tem aí como as diretrizes. Tem lá uma tabela do que é considerado em relação às atividades, né? De cultura, as extensionistas lá, que está mais ou menos uns 10%, que também permeia lá os planos de ensino, né? As atividades de extensão, e tem as atividades culturais também, que tem lá um pequeno percentual bem menor. Mas as de extensão está permeando também as unidades curriculares,
Quando a gente olha aí pelas diretrizes aí do MEC, a gente seguiu na mesma ideia. Beth, se você quiser comentar algum. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Não, tá. Apenas falando sobre essa ideia também do novo TCC, né? Porque aquele TCC tradicional já não responde muito, né? Então, a ideia seria a gente trabalhar mesmo com artigo, né? E ter um semestre antes de orientação, inclusive para a parte metodológica, né? E depois, então, ter alguma coisa, vamos dizer, pode ser um artigo até, vamos dizer, um relato técnico, né? Porque no 8º semestre as pessoas todas, com certeza, já estão no mercado de trabalho, né? Então, vão trazer casos práticos, com certeza, que, inclusive, para a gente formar assim, uma nova biblioteca, né? Também virtual, inclusive, né? Que também está nos nossos projetos. Aproveitar também a parabenizar, eu acho que é uma inovação, né? Ciências da Inovação Atuarial, eu acho que esse é o nome aí que vocês estão chamando, porque, de fato, se for realmente tudo isso que vocês estão propondo, né, eu acho que vai ser um atuário diferenciado. E aí tem fila aqui para contratação, né? O Justus aqui já está de olho, né? O Roberto Justus aí. Mas eu também estou. E aí, assim, um lado que eu sempre vejo, né? Hoje o cálculo sempre é determinístico, a gente já sabe, né? Enfim, hoje com o avanço do sistema, a gente já tem cálculos probabilísticos, né? O estocástico, a gente sente falta disso, eu senti falta disso, eu fui buscar fora. Questão do atuário na parte do ativo, né? Questões financeiras. Então, hoje o mercado é dinâmico, né? Então, a gente vê, né, que o Falcão comentou, cálculos de cobertura de automóvel por hora, né? Então, a gente esquece a questão, sai do tradicional, sai da caixa, né? E aí me fez lembrar um trabalho que o Gustavo até comentou sobre o CPA, que a gente fez ao contrário, a gente veio buscar a gente da academia para liderar um CPA, numa questão que a gente estava propondo ali do pessoal de RPPS, para, de fato, saber se fazia sentido aquela simulação específica de ganhos e perdas, né? Então, assim, nós dependemos de vocês, né, e vice-versa. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, né? A ideia que vocês estão colocando aqui é excelente, então, parabenizar. E aí eu faço jus o que o Anderson comentou, o IBA está aí, né? A gente está aberto ali a questão do CPA para vocês também participarem, para saber o que o mercado tem discutido, com os novos pronunciamentos. Enfim, eu acho que, de novo, né, a PUC inovando, né? É a instituição forte que a gente comentou aqui, inovando, trazendo aí profissionais ricos aí com alta gerência agora da Fabiana, né? Então, é isso aí. Obrigada, Daniel. Obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigado, Fabi, pela sua apresentação. Realmente ficou muito boa e realmente essa proposta para o novo curso de Ciências Atuariais é excelente, já que ela está de acordo com o nosso padrão atual do modelo híbrido desde a pandemia. Eu concordo super devido a essa nossa adaptação da pandemia e tudo mais, e também ao modelo híbrido, inclusive também no mercado de trabalho, e também em algumas faculdades que eu também já vejo e já via inclusive, que obedeciam algumas disciplinas EAD, né? Eu gostei bastante, concordo, e também eu gostaria de dar a sugestão. A bateria começou. A bateria clássica da PUC começou, mas tudo bem. Aqui. Me desculpem por essa interrupção. E eu apenas estou trazendo uma sugestão que eu acho que inclusive nas disciplinas, tanto nas presenciais quanto nas remotas, poderia trazer uma
uma visão do mercado de trabalho do atuário um pouco mais ampla, além das seguradoras, dos bancos, etc. Porque eu, inclusive, eu não estou numa seguradora, num banco, eu estou na Johnson & Johnson, e, inclusive, eu estou numa área que é correlacionada às ciências atuariais, em trade. Então, eu apenas sugiro que, nas disciplinas do curso, desse novo curso, também sugiram aos atuários futuros essa visão mais ampla. Perfeito. Obrigada, Rodolfo. Excelente. Obrigada. Professora, só um último adendo. Acho que a professora Beth vai lembrar, e é isso muito no sentido de talvez servir de apoio para os alunos, o que for objeto de projeto integrado e assim por diante. A CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, ela periodicamente atualiza uma visão estratégica do mercado sobre o futuro, né, de seguros, previdência, capitalização, né? Então, esse documento é chamado Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador. Ele é atualizado a cada 3 anos, mais ou menos, né? Ano 2022, acho que teve a última atualização, com vistas a 2030. Então, ali tem uma visão estratégica do que boa parte dos empregadores que ofertam trabalho para atuários enxergam, né? E uma coisa também que eu achei bastante interessante, soft skill, porque ali diz, ou uma das preocupações do mercado é como é que a instituição, o Sistema Nacional de Seguros se comunica com a sociedade, como é que a gente melhora o segurez que a gente tem para nos tornarmos mais acessíveis, mais compreensíveis e, no final do dia, para aumentar a penetração na economia de uma forma geral, né? Acho que um ponto super positivo é que, pelo tamanho da nossa economia, a penetração de seguros, previdência e assim por diante ainda é muito baixa. Então, tem um vastíssimo campo aí de oportunidades para nós, né? E acho que, por fim, um último dado que eu gosto muito dele, me enche muito de orgulho de estar inserido nesse mercado, que é o fato de que o Sistema Nacional de Seguros ele é o principal comprador da dívida brasileira. E aí eu não entro no mérito político, por favor, mas muito do que se faz de programas sociais, por quaisquer que sejam os governos, vem do financiamento dessa dívida e nós estamos inseridos nesse ecossistema, né? Então, como as necessidades elas vão evoluindo ao longo do tempo, a demanda pela nossa profissão também vai aumentando e vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, ali tem um instrumento, acho que vai servir para as diversas cadeiras como algum ponto de apoio, alguma dúvida, poxa, novos produtos, soft skill e assim por diante, né? Então, acho que é uma boa fonte de pesquisa. Obrigada, Gustavo. Bom, parabenizá-las também por essa iniciativa. Acho que dados é o coração ali do nosso, né, do nosso negócio, vamos dizer assim, e vocês trazerem toda essa gama aí de data analytics, toda essa parte, acho que é fundamental, é o que as companhias precisam ali no dia a dia, e trazer a prática com a teoria também, eu acho que é outro fator de sucesso, porque aqui dentro eles conseguem amarrar, né, o que eles estão aprendendo com a vida real. Eu acho que isso agrega bastante e tende a complementar muito aí na graduação do pessoal. É isso. Obrigada, Dani. Não, primeiro, parabenizar a Beth, Fabi, porque tá incrível. Assim, até brinquei com o Lucas, né? Acho que falaram basicamente tudo que eu pensei ou iria dar um pitaco, elas já colocaram ali dentro, né? Então, acho que não sobrou nem muita coisa, mas, de novo, acho que parabenizar, acho que está bem completo, de verdade. O que eu fico contente é que ele mantém aqui, estava pensando, né? Você falou de 3 pilares, mas ele
mantém o raciocínio, acho que crítico aqui, do atuário, aquela questão da função social, tudo que a PUC tem e traz. É super importante manter isso. Tem a questão da matemática em si, né, de você saber fazer a conta, então só não é aplicar uma fórmula, né, mas você saber por trás daquela fórmula, né, o que está ali atrás, é super importante. E a questão de dados, né, então é incrível mesmo, acho que mesclar isso, né, e ter essa conectividade, se possível, entre as matérias é interessante, né, então se poder utilizar essas ferramentas entre as matérias também, imagino que seja o foco, acho que vai ser muito bom. E eu só fiquei com uma dúvida, acho que no segundo semestre, se eu não me engano, tem a parte de inteligência artificial. Qual que é a ideia, mais ou menos? Dar um overview do que tem? Dar um overview, já começar a falar de ética em dados, entrar na discussão lá de inteligência artificial e começar a já trabalhar, porque como vai permear essas discussões em outras matérias, seja de programação, até chegando em Data Analytics no último semestre, que lá vai chegar modelos Machine Learning, aqui é olhar basicamente até aplicações de inteligência artificial para resolução de problemas na nossa área. Numa visão assim, é no segundo semestre, né? Mas já para introduzir. Então, tem conteúdo programático no segundo semestre. É claro, vai ser mais uma busca ali de utilidades, aplicações de inteligência artificial para resolução de problemas, mas que isso vai ser trabalhado nas outras disciplinas de maneira mais aprofundada, até quando entrar nas disciplinas de programação, até programação avançada. E Data Analytics, que é lá no 8º semestre. Não, acho que é legal isso, porque, de novo, você dá esse overview, mas você precisa, acho que tanto saber onde, às vezes, buscar os dados, né? Então, sim, por já exemplo, vai começar nessa parte. Então, por exemplo, no SES ali da SUSEP, você tem dados são não tão grandes, mas você tem ali, você tem, por exemplo, nos próprios sites do governo, você consegue achar alguma coisa para trabalhar. E, de qualquer forma, né, ali está no segundo semestre, mas é interessante. Já vai começar a trabalhar alguma coisa, mesmo de Sim. maneira inicial. Não, exato. Tá com fontes públicas, e acho que é importante também como colocar esses modelos em prática, né? Porque a gente fez uma pós aqui dessa parte mais de ciência de dados e tudo. E bem no final do curso, a única coisa que me sentiu falta foi essa parte de aplicação. Então, ok, desenvolvi ali um modelo de regressão, um modelo logístico. E aplicação ali na área. E agora? Como que eu ponho para rodar esse modelo, sabe? Como que eu uso ele no dia a dia? Legal, aprendi a fórmula, tudo. Rodei uma vez, ok. E com novos dados, como que eu vou aplicar isso no dia a dia, né? Acho que isso que está bem interessante aqui, tá? Parabéns. E me coloco também à disposição aqui no que precisar. Com certeza. Tá, não tenha dúvida, Gustavo. Obrigada, hein? Então, a ideia também de colocar, né, logo no início, essa questão de análise de dados, de inteligência artificial, é já criar toda uma ambientação, né? Ou seja, um contexto inovador, né? Já introduzir exatamente o estudante, já desde o início, né, com esse tipo de visão, né? Uma visão voltada, vamos dizer, à inovação e às novas tecnologias. E aí? Bom, vamos lá. Parabéns, acho que todo mundo aqui vai trazer isso, professora Beth, professora Fabi. Eu tenho um outro comentário, mas só pegando aqui esse gancho, eu acho que é importante essa parte do IA no começo, mas é importante amarrá-lo para que ele não se perca e no final, depois de 6 semestres, nossa, o que a gente viu lá atrás? Porque, de fato, ele é a última ponta, ou uma das últimas, que a tendência é ter mais, né? Mas a evolução dos dados, ele é a parte mais sofisticada, vamos falar assim, né? Então, olhar ele no começo, mas ter ele integrado nos outros processos, eu acho importante. Um ponto rápido aqui, que acho que o Gabriel trouxe bastante, a gente estava conversando bastante, mas uma coisa que eu não estou ainda no patamar dos colegas aqui, de experiência, acho que tem muito a aprender, mas já vi algumas situações onde a teoria e a prática ela fica distante, ou às vezes você sabe a teoria e não sabe como colocá-la naquele software ou uma linguagem de programação específica. E os processos aqui que vocês estão trazendo, os novos os projetos integrados, acho muito importante, que é algo que eu senti falta, e quando a gente foi para o mercado, você olha e se não tem um amigo ali que te oriente, você fica, de fato, bastante confuso, perdido. Mas o ponto que eu queria perguntar é o seguinte, eu entendi os processos integrados, eles têm temas, porém, uma disciplina que, vamos falar de um exemplo simples, vai fazer o triângulo de BNR. Você vai ver o livro, né, que eu acho que é importante ter a base para você saber o que está acontecendo. Você faz o cálculo, os primeiros na mão mesmo, né, porque acho que é ali que você entende, bate cabeça.
Mas nesse tipo de situação, vocês têm a ideia de colocar isso sendo aplicado no software também. Então, a pessoa vai fazer ele desde o papel até no Python. Vai fazer uma precificação no papel e no Python, assim sucessivamente. A ideia do projeto integrado, que ele vai, na verdade, ele vai ser interdisciplinar, ele vai utilizar conceitos que estão sendo trabalhados de maneira, não digo tradicional, né? Mas não com a ideia de projeto, nas outras matérias que integram aquele semestre. Por exemplo, se a gente pega essa ideia que você acabou de falar da parte de calcular um triângulo, por exemplo, isso daí estaria lá dentro lá do 7º semestre, ele estaria vendo lá modelos de precificação, e no semestre seguinte ele vai estar vendo lá a parte mais de olhar ali uma precificação de seguros de maneira integrada. A ideia é que ali já teve as disciplinas de programação que está ali, Data Analytics está no mesmo semestre. A ideia é que o projeto ele junta matérias que está acontecendo no semestre. Então ele está fazendo lá, estou vendo uma machine learning lá na disciplina tal. E ele vai aplicar aquilo ali no projeto. A ideia é que os professores vão conversar para fazer a aplicação entre as disciplinas. O projeto não vai ser só estanque, vai ter o conteúdo da matéria. Então, ele vai estar lá, a parte mais técnica, ele vai estar lá vendo como é que faz um triângulo. Beleza, mas como é que eu aplico isso, sendo que eu estou vendo a matéria de programação? Ele vai programar Na de programação, ele vai fazer... Ele vai fazer a programação do que ele está vendo até nas outras disciplinas, para ficar só a programação por si só. A ideia é que nas matérias que está tendo ali as disciplinas, o projeto ele tenta fazer essa amarração. Então, ele está vendo um conceito numa matéria, ele vai usar o conceito na outra. E a ideia de programação é o que vocês comentaram, né? Ah, tá bom, eu vou fazer a programação, mas aí eu estou tendo lá a disciplina que está me dando lá uma modelagem específica. Da parte atuarial, estou vendo uma teoria do risco. Ah, tá bom, então como é que eu faço esse programa ali para calcular uma precificação? A ideia vai ser essa, amarrar. O projeto ele tem que ser integrador. Ele integra as outras disciplinas. E as outras disciplinas também usam conceitos. Isso, acho que é o ponto dos professores estarem próximos, né? E ter essas matérias. Não adianta um mostrar uma coisa, o outro falar de programação, mas essa programação não está conversando e você, de fato, não vê no dia a dia. A ideia, até nos projetos, a gente entrou no detalhe de ter um norteador do projeto. Assim, a gente até falou, não, então, o projeto ele tem que utilizar bases públicas, SES, ANS. E a gente foi dando alguns exemplos de como é que seria esse projeto. Mas é claro, a gente sabe também que tem aquela ideia de tem que ter uma integração com o que está acontecendo no semestre. E os professores vice-versa. A gente também tentou fazer essa aplicabilidade nas disciplinas. Mas é que a ideia do projeto é como vai ter um produto no final. Então, ele vai construindo aquilo ao longo do semestre com conteúdo, porque o projeto tem conteúdo também. Não é só o projeto por si só dissociado de uma teoria ou de um conteúdo programático. A gente pensou nessas ideias, nessas interconexões entre as matérias. Muito bacana. Acho que essa era a ideia. E o último ponto é que hoje tem milhares de software. Eu trabalho numa empresa de software, então... mas acho que é muito importante você saber a teoria, porque eu já vi situações também que a pessoa trabalhava numa empresa que tinha o software A e ela fazia tudo. E quando foi para outra que tinha o software B, ela não sabia, né? Porque, basicamente, você joga a base lá, ele te dá um monte de gráficos, te dá um monte de insights e no outro não faz. Então... Sim. Às vezes a pessoa não é boa, talvez, naquele tema, mas sim dominou o software. E acho que isso é um risco, um ponto que a gente tem que ter. Tem que ter fundamento, né? Isso, exatamente. O fundamento não pode faltar. Obrigada. Muito bom. Só para contribuir um pouquinho, eu gostei muito do tópico emergente, né? Eu trabalho num grupo segurador que o carro-chefe é o seguro agrícola. E hoje o desafio dos atuários são os riscos climáticos, né? Seguro agrícola, antigamente, a cada 4, 5 anos se contava um ano ruim. Né? Um ano ruim e 3 ou 4 bons. Hoje, quase todo ano está ruim, né? A gente também viu o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Então, acho que vem bem a casar esse tópico. Ele se relaciona com reserva, se relaciona com precificação, né? E até também adicional, né? Esse tema é tão importante que os resseguradores mundiais, Munich Re, Score, Swiss Re, eles já estão pensando em considerar o Brasil um país catastrófico, né? Algo que antigamente nunca se passou. E isso vai aumentar o preço do seguro, o seguro do seguro, né? Cada vez mais o atuário vai ser mais exigido aí nesse tópico. Acho muito legal trazer esses temas que a gente está vendo aqui fora, mas que se relaciona com a nossa profissão. Obrigada, hein? Parabéns.
Bom, boa noite. Primeiramente, parabéns, Beth, Fabi. Ficou muito legal a nova grade. Achei que está aderente com a realidade de mercado, de fato. Tem alguns pontos que eu senti essa dificuldade na hora do vamos ver no mercado, que eu acho que agora eles estão sendo sanados, né? Principalmente esse vínculo da parte de modelagem estatística. Eu trabalho mais com essa parte de precificação e eu via uma necessidade muito grande de entender o porquê, né, daquilo que funciona. Como o amigo falou, né, a gente vê as fórmulas, a gente vê a regressão logística, o GLM, mas, afinal de contas, como eu uso essas medidas, né? Então, esse elo é fundamental e esse projeto, né, para colocar na prática, né, essa parte teórica é realmente fundamental. Eu só queria destacar que eu acho que é uma realidade cada vez mais presente em seguros massificados, a necessidade de modelos de otimização, né? Então, quando a gente fala de seguro de automóvel, a gente precisa montar um modelo de risco, mas, ao mesmo tempo, é um mercado muito competitivo e, inevitavelmente, a gente precisa saber qual que é a elasticidade do preço, a gente precisa saber métricas do preço técnico com o preço comercial, né? E a otimização, ela traz isso, né? A fronteira eficiente. Eu acho que seria uma cadeira até interessante de se considerar, assim, principalmente quando a gente olha nos últimos semestres, né, que a gente tem um modelo de precificação de seguros e também a parte de precificação de seguros. Eu acho que seria uma abordagem interessante para ser considerado. E uma outra dúvida é entender um pouco melhor sobre o projeto integrado de gestão de risco atuarial. A ideia é a gente trabalhar com as principais métricas, entender uma gestão da carteira, do produto, como que funciona essa parte? A ideia é assim, o conteúdo assim, base da disciplina, porque assim, o projeto integrado aqui, na parte de gestão de risco atuarial, a ideia é que ele vai trabalhar indicadores de solvência e risco para instituições de maneira geral. E a ideia é que, como vai ser um projeto, os alunos vão ter que trabalhar esses indicadores e construir até novos indicadores para tentar capturar ali processos de solvência em bases de dados, né? Claro, a gente vai pegar dados de instituições financeiras ou de seguradoras, aqui ficou aberto para trabalhar isso em seguros, previdência, resseguro, calcular esses indicadores e o aluno ir trabalhando ali a ideia. Então, assim, aí entra para tudo, né? Então, riscos de maneira geral, pegando lá. Então, se a gente vai trabalhar a ideia de pegar, a gente focou ali no atuarial, né? Até porque, vamos pensar, é o core, mas a ideia ele vai trabalhar todos os riscos, né? Então, se a gente pensa no processo lá de solvência, agora a gente está falando do processo de autoavaliação de risco, pensando no Orsa, está embutido aqui também. Tanto quando a gente olha a questão de subscrição, crédito, mercado, agora a gente está falando do Orsa, se eu olho ali, por exemplo, a gestão de riscos de mercado também, quando eu olho a parte dos ativos garantidores, também faria parte ali dessa disciplina. Então, riscos de maneira geral. Porque como não tem uma disciplina destacada para essa parte de risco, a gente acabou elegendo essa, que acabaria abarcando aí esse conteúdo. Não, muito legal. É só um ponto também que eu acho que é interessante, quando a gente fala de aplicação dos modelos de regressão, né, uma coisa que eu vi muito na realidade de mercado era isso, né? A gente vê a prática, mas qual que é o potencial de uma regressão logística, né? Então, falando até das questões climáticas, né, modelos de propensão para acontecer catástrofes como danos elétricos, vendaval, isso é uma realidade de vários tipos de produto seguro, que eu acho que é uma aplicação possível de ser feita, ou até mesmo modelos de churn, né, a possibilidade de acontecer um cancelamento, perder um cliente, qual é o perfil adequado para isso. Então, são aplicações que fazem muito sentido no dia a dia no mercado de seguros, que eu acho que são temas que os projetos eles deveriam abordar. Assim. Perfeito. Não, perfeito. Excelente. E a ideia assim, do modelo de regressão não é só a regressão clássica, não. É entrar em logística, tem até outros. Regressão para dados de contagem, regressão quantílica, tem outros modelos de regressão que a ideia é trabalhar nessa disciplina também. Legal, obrigado, professor. Obrigada, hein? Obrigada pelos comentários. Boa sugestão. Oi, boa noite. Bom, deixa eu parabenizar também, porque vocês merecem todos os parabéns de todo mundo aqui. A grade ficou ótima. Eu até estava comentando aqui, dá vontade de fazer de novo. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu posso estar falando um pouquinho porque é a minha área, mas eu senti falta da auditoria na nossa grade.
A gente tem para contabilidade, a professora Mauri está aqui para não me deixar mentir, mas para atuarial não tem nessa. Não tem uma destacado. Boa sugestão, tá? Não, a gente acabou não colocando, mas boa ideia. Essa parte de auditoria atuarial, né, de maneira geral. E nos tópicos emergentes, será que ela não pode participar? Mas pode, eu acho que pode. Ela já está convidada lá para discutir. Entra nos tópicos emergentes. Boa noite. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que pegando um pouco o gancho da fala ali, realmente ciências atuariais não está só no mundo segurador, né? Tem muita aplicabilidade em outras áreas, né? Posso dizer que da minha turma, por exemplo, eu sou uma das poucas que ficou no mundo segurador, tá? Então muita gente foi para outras áreas de banco, outras indústrias mesmo, né? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei super interessante e que nos últimos anos tem sido, né, cada vez mais parte do nosso dia a dia, é que o atuário tem que saber se comunicar com outras disciplinas, outras pessoas de outras áreas. Então, assim, não é só explicar a sopa de letrinhas, tá? O atuário agora com o IFRS 17 tem um papel bem mais central do que tinha antes, então tem que saber se comunicar com outras áreas, né? Então, traduzir mesmo, transformar um número em uma informação de maneira que outras pessoas que não têm todo esse arcabouço aí, né, técnico, consigam entender. Senão, não adianta nada você calcular o melhor número do mundo com a melhor metodologia e você não consegue explicar. Esse número não significa muita coisa para outras pessoas que não são da área, né? Então, isso do soft skill, não sei se passa por aí essa matéria, tá? Mas eu achei que faz muita diferença no que o mercado exige agora, né, para a gente, né, de saber realmente explicar e ter papel, né, de dar aí insumos, né, para os C-levels, né, para outros poderem tomar decisão em cima desses cálculos que a gente está fazendo, né? Não são só cálculos por cálculos, né? Eles realmente é o core ali, né, da instituição, né? Então isso aí é super importante, é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, né, para recrutar, assim, é muito difícil você ter essa pessoa. Às vezes a pessoa ela é super boa, mas naquele nicho ali, né, para depois conseguir ela se relacionar, né, realmente falta. Tá? Perfeito, obrigada, tá? Quero pedir para a professora Mirti. Foi uma inspiração da Mirti, inclusive. Né? Sugestão da professora Mirti, essa disciplina, nas discussões que nós tivemos. Super, assim, até nos últimos anos, eu digo pelo IFRS 17, que eu participei do projeto de implementação, e assim, você entrava numa reunião, as pessoas ficavam com aquela cara de, legal, né? Entendi o que você calculou, mas na verdade não, né? Obrigada, hein? Boa noite. Fabi e Beth, agradecer pelo convite de estar aqui. É muito bom rever muitas pessoas e conhecer outras carinhas. E eu até tinha conversado com a Fabi antes de começar a apresentação de uma coisa que eu sempre brincava com a Beth, que é o que eu sentia mais falta, que é a parte de previdência. Aqui o carro-chefe sempre foi seguros e eu, de cara, sempre me identifiquei com previdência e sentia mais necessidade de aprender e acabei aprendendo mais no mercado que aqui. E fiquei muito feliz, ainda mais pelo momento da Previdência Social. Então, isso vai ser incrível para as pessoas que estão vindo, que não querem seguir na parte de seguros, né? Então, eu achei muito legal. Parabéns. Obrigada, Raíssa. Que bom. O pessoal está falando bastante, aí, bastante curso, bastante informação, acho que é importante. Eu estou sentindo falta aqui de um curso complementar, aí, já dessa disciplina toda. Tá? E aí fica o desafio para a Beth pensar nessa hipótese, né? Uma reciclagem, um avançado, né, para o time. Eu acho que nunca é demais, né, gente? Ó, todo mundo se animou.
Eu acho que está cheio de professor aqui nessa sala. Pode ser aproveitado. Minha opinião, Talentos não faltam. né? Acho que tem excelentes profissionais aqui que começaram cedo e continuam já desenvolvendo muitas coisas aí. Então, acho que dá para aproveitar muita gente aí. É assim, eu falo e saio correndo, tá? Mas... Bom, alguém mais? Boa noite, gente. Parabéns, né? Mais uma vez, eu acho que, putz, olhando aqui, eu não fiz PUC, eu fiz uma faculdade no Nordeste e eu tive uma faculdade totalmente voltada para estatística, no Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, lá na UFS, na Federal de Sergipe. E olhando aqui essa grade, eu acho que ela mescla bem a multidisciplinaridade que a gente está vendo hoje no mercado, principalmente como área atuarial, enfim. E eu fiquei com uma dúvida, por que demografia no 6º semestre? Porque eu acho que demografia seria uma matéria muito importante, introdutória, para um 3º, 2º semestre, baseado nessa questão de dados, para ver uma matemática atuarial, e principalmente isso. E, assim, a minha outra dúvida também é como vocês pensam nesse corpo docente em formar? Porque a grade é muito completa, a grade é muito perfeita, e dá um medo real de como conseguir tantas pessoas no mercado que contemplem e abranjam todos esses temas, principalmente. E uma terceira dúvida seria, vocês pensam em fazer algumas bolsas de estudo? Eu estava conversando aqui com a Beth, que quando eu estava lá, eu ganhei uma bolsa no PIBID da CAPES, que era justamente para trabalhar. Era algo muito simples que eu tinha na visão quando estudante, que era o quê? Ir em escolas públicas, particulares, enfim, para difundir a ciência atuarial, falar sobre o curso, porque em feiras, eu entendo que em feiras é muito importante, mas eu acho que o nosso maior público está no ensino médio, está dentro das escolas, então fica aí também um reforço para a gente, até como um complemento dessa aula de soft skills, você treina oratória, você treina a compreensão do conteúdo, não sei, tá? Só estou falando aqui, mas acho muito legal. Realmente a ideia completa, se funcionar, vai ser como uma sinfonia. O aluno que sair daí depois da 2ª, 3ª turma, quem sabe que a primeira é sempre a dificuldade, é igual o primeiro filho, né? Você vai criando ali no feeling. Mas parabéns e desejo tudo de melhor aqui para a PUC. Estou conhecendo vocês aqui agora e parabéns de verdade mesmo. Obrigada. Você vai ser convidada também a contribuir. Fique tranquila, mas obrigada pelos comentários. A ideia foi assim, a questão de demografia, a disciplina de matemática atuarial começa antes, você está bem observado. Aqui a gente acabou sempre, assim, ao longo dos cursos, deixando a demografia, porque daí trabalha outros modelos demográficos um pouco mais avançados. Assim, uma inicial de começar a trabalhar com uma tábua, ele vai começar meio que na disciplina de matemática atuarial 1, que já está um pouco antes na frente. A gente inverteu, mas isso, de certa forma, a gente já vinha fazendo isso aqui anteriormente nos cursos. Então, a gente deixava para trabalhar esses modelos demográficos um pouco mais avançado, um pouco mais à frente. Aí, por exemplo, aqui manteve mais ou menos essa ideia de ficar lá pelo 5º, 6º semestre, mas você tem razão, às vezes, a depender da abordagem, ele poderia ter ficado no começo. A gente tentou trabalhar um pouco mais esses modelos lá no 6º semestre, mas eu agradeço o seu comentário. E essa ideia também, acho que muito legal essa sugestão que você falou de ir nas escolas trabalhar lá muitas vezes a gente discute, né, educação financeira e previdenciária, né, nos colégios, lá no ginásio, quer dizer, ginásio, hoje já nem o mundo fala ginásio, fala, mas que época é essa, não é mais ginásio? Mas a gente já buscou essas abordagens mais de educação financeira e previdenciária, né, para fazer essas discussões em colégio, mas eu gostei muito da sua ideia. Você falou lá na sua universidade que tinha até uma bolsa para ir já disseminando, porque é o que vocês falaram. Mas eu gostei. Achei perfeito, mas a ideia de você já ir falando, não em feiras de profissões, né? Achei muito legal a sua ideia. Que você colocou, acho que é algo que a gente pode pensar assim, tá? De já trabalhando essa ideia, porque é difícil, né? Explicar para a família é difícil, né? Até hoje tem que ficar explicando, olha, eu fiz, nem vou falar quando que eu já me formei. Então, já imagina para a família, imagina para uma pessoa que não tem, às vezes, um amigo, um colega, um profissional que indica. Muitas vezes vem por indicação, né?
Muitos vêm. Então, porque é difícil, né? Então, como que faz um atuário, né? Apesar de ser um curso extremamente... Pô, do tempo que existe, década de 40. A gente está falando de um negócio que tem 80 anos no Brasil. Foi o segundo no Brasil. Né? Então, aqui é de 52, né, Beth? Me corrige. Então, só o curso aqui na PUC é de 1956, desculpa. Então, é 4 anos aqui. 1956 tem um curso aqui. Não éramos nascidos. Então, mas apesar de ser super tradicional, sai sempre matérias do jornal. Saiu a Deise, passou pra gente uma matéria semana passada, está entre as 10 melhores profissões nos Estados Unidos. Saiu uma matéria semana passada. De maneira constante, sempre assim, mas muitas vezes ainda fica uma explicação do nosso lado. Mas obrigada. Vocês sabem que atuário já tinha desde a época do... sim, desde a época que nasceu aqui a República Brasileira, né? Na época... Perfeito. Das profissões, na verdade, a profissão regulamentada, década de 60. A profissão veio do Exército, né? Não sei se vocês sabem do histórico, mas aqui no Brasil veio do Exército. E no Exército a gente já calculava, né, quanto que era os dispositivos, qual o estrago que faria numa população. Hoje a gente calcula qual o estrago que a Previdência pode trazer, né, para a população futura. E assim vai. Quer dizer, não mudou muito, não. Eu gostaria só de complementar, na segunda e a terceira questão, né? Em relação, de fato, nós vamos precisar de um corpo docente com um alto grau de complexidade, né? Bom, muitas das disciplinas são, vamos dizer, externas à nossa área, né? Economia, nós temos aqui o Departamento de Economia, o curso de Economia da PUC é um dos mais famosos, se não o mais famoso do Brasil, né? Curso de Administração, né? Temos o curso de Contábeis também, que é ligado por departamento ao nosso, né? Então, algumas disciplinas, vamos dizer, não específicas, a gente realmente conta aqui com um corpo docente de, vamos dizer, de qualidade, né? Agora, é nosso projeto também, nós estamos contratando professores, né? Porque realmente vejam que a gente está com vamos dizer, uma grade inovadora, né? Então, realmente, precisamos também de novidades, de talentos, não é? Então, esse é um dos nossos planos também, né? Abrimos o concurso, né? Para termos novos professores também para o nosso curso, né? Esse também é um dos motivos do convite para estarem aqui conversando conosco, né? Por isso, né? Então, e também a questão de bolsas, né? A gente também tem muito essa preocupação, né? Tanto que, quando trabalhamos, né, nesse novo projeto, uma das preocupações foi que a gente consiga, né, uma redução das nossas mensalidades, né? E ainda nós não temos um valor definido, mas já tivemos informação, né, através da controladoria, que nós vamos conseguir uma redução de mensalidade, né? Então, isso realmente também é um atrativo maior, né? Em questão às bolsas, a gente também tem um projeto, aí volto a falar com os nossos atuários aqui de primeira linha, né? Que seria também das empresas colaborarem conosco, né? Então, até que ponto cada empresa poderia oferecer, sei lá, uma vaga por semestre, né? Nós temos um convênio com a PwC, eu acho que não estou identificando alguém da PwC hoje. Pois é. O Dinati ficou de vir aqui, mas não apareceu, deve ter tido um contratempo. O Vinícius Secaroli também. Mas, enfim, eu acho que seria importante, né? Nós temos lá um convênio com a PwC, que é para a segunda graduação, né? Então, por exemplo, contador que pretende fazer um curso de atuária, né? Existe, então, uma bolsa, né? Que a empresa, então, paga, né? E a gente pensa em fazer isso, mas também com a graduação, né? Então, se as empresas, né, se vocês puderem pensar também com carinho nessa ideia, né? Consigam nos oferecer uma vaga, né? Uma vaga. A previsão do nosso curso é de 25 vagas, né? A gente não quer realmente nenhum curso de atuária que extrapole isso, né? Então, quer dizer, se a gente conseguir
sei lá, se 5 dessas vagas que sejam, né, ofertadas, né, com uma bolsa, eu acho que a gente já vai ter um belo avanço, né? Então, também é outra ideia que eu gostaria que pensassem com carinho, né? Nessa possibilidade de como que a gente poderia, então, estar oferecendo. É uma forma também de estar alavancando, né, a demanda pelo curso. Bom, já passamos o chapéu, né? Agora... Então, agora o que acontece? Nós estamos, então, com um curso novo, né? Cheios de boas intenções, né? Ouvimos contribuições que acho que extremamente valiosas, né, Fabi? Então, que com certeza iremos incorporar, não é? Agora nós precisamos de divulgação, não é? A gente vai ter o próximo vestibular, as inscrições estão abertas até o dia 6, né? Imaginamos, né, como vem acontecendo historicamente, que haja uma prorrogação, né, desse prazo de inscrições. Então, vamos supor que a gente tenha ainda umas 2 semanas para trabalhar nessa divulgação, né? Então, eu queria imensamente, nós queríamos, né, Fabi, contar imensamente com o apoio de vocês, né? Então, nós queríamos, inclusive, pedir a gentileza de quem pudesse nos fazer mini depoimentos aqui, coisa assim de... a Mítia nos deu essa instrução, 40 segundos, não é isso? 1 minuto no máximo. Estilo TikTok, né? Porque mais que isso, as pessoas não prestam atenção. Então, a gente não pode realmente ficar alheio, né, às redes, né? Então, acho que essa é uma forma bastante importante, né? Eu, inclusive, continuo mantendo contato de muitos de vocês graças às redes, né? A gente não se vê, de repente, há 20 anos, né? Mas nas redes nós estamos lá no dia a dia, estou acompanhando, estou sabendo tudo de vocês de nós, né? Então, acho que essa troca é muito importante e a gente está querendo contar também com esse meio, né, para divulgação, do que vocês também puderem nos ajudar em relação a isso, né? E em relação aos seus contatos, que a gente sabe que são inúmeros, né? Então, é por aí também que a gente gostaria de poder contar com esse apoio, né? Além do que já nos deram, né, a contribuição que trouxeram hoje. Oi? Tá sim. Tá aberto lá. E, então, a divulgação agora seria, vamos dizer, o elemento-chave, porque a gente está querendo formar uma nova turma já, né, para o primeiro semestre de 2025 e dentro já dessa modalidade, né, dentro de tudo que a gente está pretendendo aí de tecnologia e inovação, né. Mais alguém quer falar? Bruno, querido, chegou agora? Bruno estava dando aula, professor. Aliás, o Bruno, inclusive, o Bruno e o Gabriel ofereceram, né? Nós oferecemos através dos cursos de extensão, eles estão dando cursos de Python e de R, né? Então, esse é um outro convite que eu faço a vocês. Se vocês tiverem alguma boa ideia, né, para um curso de extensão, nos cursos de extensão você não precisa ser professor da PUC, né? Você precisa ter um coordenador que seja professor da PUC, né? Por exemplo, o curso que o Bruno e o Gabriel ministraram, né, eu coordenei, né, e eles, aliás, tiveram um brilhante desempenho. O curso foi muito elogiado, né, e pretendemos, inclusive, repeti-lo no próximo ano. E, dessa forma, se vocês tiverem alguma grande ideia, até essa questão da reciclagem, né, não apenas, vamos dizer, para os egressos da PUC, né, mas atuários, inclusive, de todo o Brasil, né. Um dos cursos deles foi, inclusive, no remoto, né, e acho que tivemos mais pessoas de fora de São Paulo do que de São Paulo, inclusive, né. Então, acho que essa também é uma abertura que a gente pode ter e que também eu convido a vocês a pensarem com carinho nessa ideia, né. É só mandar um WhatsApp para a gente. Bem simples. Fácil.
dá muito certo. A MIT tem bastante experiência nessa área, né? Ótimo. Na verdade, a ideia seria, vamos dizer, a gente ter os grandes tópicos, né? Ter, vamos dizer, um esqueleto e o projeto a gente desenvolve junto depois. Foi bem legal o feedback lá no congresso do IBA, né? Então, assim, muita gente parou no primeiro e depois falou assim, sabe, você não me conhece. Porque, assim, eu aula para... Cada dia tem uma quantidade de pessoas na sala. E aí a pessoa parando, falando, olha, eu fiz um curso e tal, e aí tem outro já, que indicaram, vão fazer o próximo. O próximo é que já está programado. Gostaram bastante. E também a marca PUC, né? Que a gente está aqui lançando, né? Inclusive curso, se não for apenas específico para a tua área, né? Pode ser um curso também mais geral para as áreas de negócios, né? Eu acho que são muito bem-vindos aqui, né? Exatamente, a nossa ideia é essa, né? A gente quer inovar, mas inovar com muita qualidade, né? Essa é a nossa ideia, né? Obrigada.